Bom dia, Vete, tudo bem? Mais uma live do café. Eu sou o Felipe Cambruzzi, eu ajudo médicos veterinários a faturarem 10 mil por mês trabalhando 2 dias na semana. Se você está vendo o replay dessa live, aperta no botãozinho e siga até o final. O tema de hoje é muito legal, é as 5 vantagens do Vete ter seu próprio negócio. Então fica comigo até o final para você entender. Quem está chegando aqui comigo, eu vou dar oi agora, vou saudar quem chega comigo para prestigiar isso ao vivo. Eu contemplo quem está ao vivo para poder dou a chance de fazer perguntas. Perguntas direcionadas ao tema. Tema 5 vantagens do VET ter seu próprio negócio. Então quem chega agora, quem está chegando, quem está entrando, vão se acomodando. Eu dou alguns segundos para o pessoal entrar, para o pessoal ir se ajeitando, para o pessoal ir acomodando. E se acomodando. Qual que é o lado do microfone aqui, você sabe? Qual que é o lado? Mudou? E aí o pessoal vai se ajeitando, vai se acomodando, vai achando uma cadeira confortável e buscando um bloquinho de anotação. Sempre, né, Vete? Sempre, bloquinho de anotação, caneta e insights, sacadas. Hoje é a live da sacada hoje. Aqui na sacada, vou te dar várias sacadas. Piada ruim. Para começar o dia alegre, feliz, sol nascendo lá no fundo. Vamos lá, Vete, vamos trabalhar? Eu preciso que vocês compartilhem com os colegas de vocês, tá? Essa live, ela tem a vantagem de ter o replay, depois você pode assistir. Se você não consegue assistir às 6h10 ao vivo comigo, você consegue assistir depois. Você pode assistir o replay, eu coloco o replay, mas eu preciso que você dê o seu feedback lá. O que você tá achando, quais as suas principais dúvidas e assim por diante, beleza? Então vamos lá. Chamaram os amigos de vocês? Show de bola. 5 vantagens do VET ter seu próprio negócio. Por que é vantajoso para o VET ter o próprio negócio? Por que é mais interessante para ele ter o próprio negócio do que trabalhar de CLT, trabalhar de carteira assinada, seguir regras, seguir cronograma de institucionalização de uma empresa, burocracia de um emprego público, por exemplo? Ele pode simplesmente ter o próprio negócio e fazer as próprias regras. Então tem várias vantagens. Eu listei aqui, na verdade, até anotei aqui na folhinha, 5 vantagens principais. E vou falar para vocês quais são essas vantagens, tá? Por que a gente pode começar falando de empreendedorismo, que leva a gente a ter uma empresa, a gente precisa empreender. Então precisa saber o que é empreendedorismo, né? Por que empreendedorismo é importante? Porque ele vai moldar o nosso próprio negócio. A gente precisa ter um espírito empreendedor, precisa saber o que é empreender, porque é um erro comum do VET hoje no Brasil não saber o que é o significado da palavra empreender. Ele acha que ele precisa ter um estabelecimento físico, algo visual, né? Um estabelecimento físico, uma clínica, comprar um terreno, construir ali em cima desse terreno uma clínica, um hospital, para poder ser empreendedor. Ele acha que é isso, né? Os empreendimentos imobiliários, a gente confunde isso, né? O VET confunde isso com bem imóvel, né? E não, a gente pode fazer um negócio, atendimento em domicílio, por exemplo. Atendimento em domicílio trabalhando com comportamento é o próprio negócio. Você faz as regras, você pode ter funcionário, você pode ter um MEI, por exemplo, você pode ter CNPJ, contratar funcionário, fazer suas regras, ter os seus horários, fazer sua agenda e assim por diante. Então empreender significa superar desafios, aprender coisas novas, ter e colocar em prática novas ideias. Eu anotei aqui para não esquecer, porque é um conceito isso, né? Conceito da palavra empreender: superar desafios, aprender coisas novas, ter e colocar em prática novas ideias. Tá? Então é isso, a gente precisa superar desafios para empreender, aprender sempre coisas novas, coisas diferentes relacionadas ao fato de ser um gestor, né? De ter o próprio negócio, de ter que gerir, né? É como se fosse um filho esse negócio, você tem que cuidar, você tem que alimentar esse filho, e para alimentar esse filho você tem que criar conhecimento, ganhar conhecimento, buscar coisas novas, buscar aprender coisas novas para poder gerir esse negócio. Senão você não consegue, senão você não consegue educar um filho se você não consegue, se você não tem conhecimento para isso. A empresa é assim, o negócio é assim, tá? Então uma frase importante que eu gosto de falar é que empreender é enxergar oportunidades onde os outros enxergam problemas.
Anote isso, Vete. É uma frase muito legal para a gente começar a refletir. Olha só a frase, o impacto dessa frase. Já tomou seu café, Vete? Estou tomando meu cafezinho aqui, ó. Empreender é enxergar oportunidades onde os outros enxergam problemas. Isso é empreender. E isso bate com um conceito da palavra que eu falei para vocês, né? Que é superar desafios. Tem muitos problemas ali, você precisa enxergar as oportunidades, aprender coisas novas para ultrapassar os desafios, para driblar os problemas e alcançar as oportunidades que você enxergou, né? E colocar a mão na massa, colocar em prática as novas ideias que você tem, das oportunidades que você vê naquele negócio. Isso é empreender, conceito conceitual, né, de empreendedorismo, tá? Por que eu escolhi esse tema? Por que eu resolvi falar desse tema para você hoje, Vete? É um medo muito forte do Vete de empreender hoje no Brasil. Por quê? Porque a gente vê na televisão várias pessoas quebrando, várias empresas quebrando, pessoas que abrem MEI, abrem CNPJ, quebram porque não sabem administrar, óbvio, né? Mas eu não vou falar aqui o porquê que elas quebram, mas tem vários sentidos, né? Pandemia, impostos. Então o veterinário ele tem muito medo. É cultural isso, é cultura do Brasil. A gente aprendeu lá na infância, nossos pais nos ensinam assim, né? De a gente estudar para fazer faculdade, estudar, se especializar. E a gente esquece de ver as oportunidades, empreender, criar o próprio negócio, criar empregos, né? A gente esquece disso, de moldar isso enquanto jovem ainda. Esse espírito empreendedor lá na juventude, lá na infância. Lá na escola deviam ter matérias relacionadas ao empreendedorismo, né? É muito importante para o profissional, principalmente para o veterinário, que enfrenta desafios na profissão, de desvalorização, de problemas entre colegas e um fala mal do outro, o problema do tutor que não segue o tratamento à risca. Existem vários problemas, como em outras profissões também existem. Na medicina veterinária também tem alguns problemas, tem vários, na verdade, já listei para vocês alguns, só que a gente precisa olhar esses problemas e não focar nesse problema, e sim focar na solução, desviar esse problema e focar lá na solução. O que eu vou fazer para ultrapassar esse problema? Nesse caso aqui, se eu enxergo um problema, eu quero empreender, mas eu enxergo um problema de alto investimento, por exemplo, o Vete ele tem medo porque precisa de alto investimento, precisa ter 100 mil para abrir uma clínica. É um problema que eu enxerguei, então eu não vou empreender porque eu enxerguei um problema. Se eu enxergo uma oportunidade e não só o problema, eu vou empreender, aí sim eu vou empreender. Se eu focar só no problema dos 100 mil, você acha que eu vou conseguir empreender? Eu vou conseguir 100 mil? Não, eu tenho que focar na solução. O problema é a solução. Se eu não tenho 100 mil, eu vou buscar outra coisa, outra alternativa. O atendimento em domicílio é uma delas. Muito forte, muito presente na vida do tutor hoje. Ele gosta bastante desse tipo de atendimento. É um atendimento prático para ele, ágil, cômodo, tá no conforto. Quando a gente fala de comportamento canino, é muito interessante, mais ainda, muito mais, pensando clinicamente pensando na etologia, no comportamento do cão, no instinto do cão, de estar num ambiente apropriado, estar num ambiente conhecido, estar num ambiente controlado, que ele se sente seguro para expressar expressar comportamentos naturais que fazem parte de um repertório, que você sabe, Vete. Se você não sabe, vem comigo que eu te ensino. Os repertórios comportamentais, tem uma lista, como se fosse um cardápio. Todo cão tem isso. Ele aprende e muitos cães esquecem isso. Eles deixam para trás. Eles, por conta da domesticação, o tutor ele domestica, ele não sabe lidar com isso. E aqui que a gente entra, Vete. Aqui que a gente entra na orientação, no aconselhamento, nas dicas, no manejo ambiental para modificar um comportamento. Por isso que o ambiente, a casa, ela é muito importante. É mais importante ainda do que você trabalhar uma clínica, por exemplo, um problema de saúde, né? Ali é um problema de saúde físico e mental.
você está trabalhando com comportamento canino. Então é extremamente importante esse atendimento em domicílio, porque você consegue na casa, eu sempre falo isso, vocês que trabalham com comportamento, eu que trabalho, eu que ensino vocês a trabalhar com comportamento, para faturar 10 mil em 2 dias na semana, na casa você observa várias coisas, o tapete fora do lugar, esse tapete dá para colocar aqui, esse vaso dá para tirar, esse vaso dá para colocar numa altura mais alta, essa porta tem que controlar, você consegue prever várias situações que podem acontecer ali para colocar em risco de a vida do risco, colocar em risco a vida daquele cão. Você consegue prever, você consegue moldar esse ambiente de acordo com o comportamento do cão, tá? Então, olha só, eu fui longe, né, para mostrar para você como que a gente dribla um problema. O problema era um investimento alto. Então, se eu não tenho investimento alto, eu não vou deixar de empreender. Eu vou empreender em outra coisa que exige um investimento baixo, tá? É um erro comum o vet achar isso. O vet achar que precisa ter... Ele tem medo dos impostos, de pagar impostos, tem medo de quebrar, tem medo de ser julgado. Ele acha que ele quer esse dinheiro para investir, ele acha que tem que ter esse dinheiro grande para investir, para ter um local físico, e ele se engana, ele se confunde, né? Tem as outras oportunidades que ele não está enxergando. Por isso que eu falo que empreender é enxergar oportunidades onde os outros enxergam problemas. Existem vários vets que vão enxergar problemas em determinadas situações. As pessoas falam, por que você não monta um negócio nessa área? Está precisando? Por exemplo, comportamento. E ele vê 1000 problemas. São as crenças limitantes. Ele começa a achar problemas ali onde não tem. E ele foca nesse problema, porque ele só pensa nesse problema. E o que faz isso, né? Ele não consegue empreender. Ponto. É assim que funciona. Ele tem que focar na solução. Tem que ver as oportunidades, onde os outros enxergam problemas. É assim que funciona pra gente empreender, né, Vete? Beleza? Então, vou mostrar hoje as 5 vantagens de você ter o seu próprio negócio. Fica aqui comigo, você que é veterinário. Então, o que aconteceu comigo, né? Por que eu resolvi falar isso para vocês? Porque eu passei isso, eu tinha esse mesmo pensamento que vocês. O pensamento de precisar de muito dinheiro para ter meu próprio negócio. Eu sempre quis meu próprio negócio, desde muito novo. Eu vim de família de comerciante, tem comércio, tem os negócios já desde antigamente, desde o tempo do meu avô, meu bisavô, meus antepassados. Eles sempre foram empreendedores. Então a gente tem esse espírito, né? Já vem com isso, já vem no sangue isso. Eu sempre quis, só porque eu tinha aquela crença. Eu não fui preparado, né? A gente tem aquela cultura, né, de colocar os filhos para estudar, faculdade, colocar no mundo, mas a gente esquece de preparar eles para o mercado de trabalho empresarial, se quiser, por exemplo, ser dono de um negócio, deixa eu puxar um pouquinho mais para o lado aqui para não pegar o sol lá, senão o fundo fica muito claro. Beleza? E aí, o que acontece? Eu achava que para mim empreender, porque eu precisava de muito dinheiro, ia levar 20 anos. E aí, meu Deus, o que eu vou fazer? Aí chegou uma hora que eu desisti. Não é muito dinheiro, não vou conseguir, vou levar muito tempo, é cansativo, é desgastante. Aí eu via outros empresários, via meus pais, a família da minha noiva, né? Tudo empresário. Estressado às vezes, né? E aí aquilo ali me limitava. Era uma crença que eu tinha. Eu não quero isso, eu quero trabalhar de CLT. Aí eu vou ter a segurança. Era uma mera ilusão, né? A gente sabe que não tem segurança nenhuma. Qualquer momento a gente pode perder o emprego, enfim, aconteceu outras coisas. Aconteceu a pandemia, por exemplo, muitas pessoas perderam o emprego, ficaram desempregados. Então eu achava que para faturar bem ia levar muito tempo, tá? Eu pensava que isso ia levar muito tempo. Aí eu, de saco cheio já daquela rotina, daquela cansativa demais, daqueles empregos que eu fui passando, que vocês já sabem, né? Frango de corte, área comercial, gado de leite, inspeção, consórcio intermunicipal entre 12 municípios de inspeção também, diretor técnico administrativo, as RTs, tudo isso aquilo foi me cansando, foi me deixando triste com a profissão, não tinha bom faturamento, né? Eu queria galgar outros patamares, queria ser dono do próprio negócio. Comecei
Aí a ver oportunidade, ver o que eu poderia fazer para mudar aquela situação. Que é onde eu falo que a gente vê um problema, mas não fica focando no problema. Eu tinha um problema ali, o salário era baixo e eu queria me desenvolver, eu queria ter mais qualidade de vida, eu queria ter mais tempo para mim e para minha família, eu queria ter mais opções de lazer, mais liberdade financeira para poder comprar coisas que eu queria. Às vezes eu via uma coisa e não podia comprar porque não tinha dinheiro. Não queria fazer um passeio, não dava. Queria tomar um café num lugar mais legal, um lugar mais, ou comer num restaurante melhor, não dava. Por quê? Não tinha renda suficiente. E aí eu comecei a ver alternativas. Pô, se tá ruim, o que eu posso fazer para melhorar? Foi aí que eu encontrei soluções, oportunidades. Foi aí que eu fui empreender. Que é aquela frase que eu falo, que o empreendedor ele enxerga oportunidades. Onde as outras pessoas estão enxergando problemas, eu enxerguei oportunidade. E aí, eu aliei com uma coisa que eu gostava muito, que era comportamento canino, né? Nessa busca por achar algo que me tirasse daquele desconforto, né? Daquele problema que eu tinha, eu aliei as duas coisas, né? Que eu queria qualidade de vida, mais tempo e trabalhar numa coisa que eu gostava, que era o comportamento canino. Cães, né? Continuar na medicina veterinária, que era o principal. Eu amava os cães, amo o comportamento. E na época eu pensei assim, não, eu gosto muito de comportamento, então vamos ver. E eu enxerguei essa oportunidade em comportamento canino numa franquia. E eu comprei essa franquia, me investi, fui lá e empreendi. Comprei uma franquia de atendimento em domicílio, trabalhando com comportamento canino, fazia os atendimentos comportamentais em domicílio. E aí eu fui começando a descobrir esse universo mais a fundo, fui estudando, fui aprendendo, fui me desenvolvendo, fui aprendendo com os tutores, fui aprendendo com os próprios cães. A casa do tutor é uma sala de aula, a casa do tutor é uma universidade pra gente, por isso que eu falo que quando a gente tem que fazer para ficar bom e não esperar ficar bom para fazer, a gente vai, faz o atendimento em domicílio, faz o atendimento comportamental, faz a modificação e a gente vai ficando bom naquilo, porque o cão ensina muito pra gente. É uma sala de aula, pessoal, vocês não têm noção. Quem não trabalha com isso não sabe o que está perdendo, essa oportunidade, essa chance de se conectar com o cão. É uma conexão profunda, muito profunda, quando você atende lá na casa dele. Com o tutor também, porque ele está na casa dele, está confortável, ele está abrindo as portas para você. Ele está dizendo assim, entra, a casa é sua. Aí ele confia em você, né? Ele dá um voto de confiança. Claro, né? Todos esses atendimentos têm jeito certo de fazer, jeito de manter esse cliente, jeito de fidelizar esse cliente, né? O jeito certo de abordar, de se posicionar, de padronizar o serviço. Tudo isso a gente fala no Viver de Cão, mas isso não é tema para a live de hoje, para a aula de hoje, tá? Então nessa franquia eu fui trabalhar e aprendi muito lá. Aprendi com os desafios, tropecei, encontrei pedras grandes, pedras um pouco maiores, pedras do tamanho do mundo, que eu tive que ultrapassar. Essas pedras que são as barreiras que eu falo, né? Contornar, saber desviar, saber pular essas pedras, essas barreiras. Por isso que hoje eu consigo mostrar tudo isso para vocês, consigo ensinar vocês, porque eu tenho essa bagagem. Eu vi muitas coisas acontecerem e eu sei exatamente o que você vai passar, o que você vai enfrentar daqui para frente. Se você entrar no mercado de comportamento canino, eu sei os desafios que você tem e por isso que eu te ajudo, eu consigo te ajudar. A hora que você chega nesse desafio, eu sei o que fazer para ultrapassar ele. Show de bola. Benefícios então, 5, vou te dar 5 hoje, tá? 5 principais, né? São vários. Se eu for listar aqui, eu posso fazer uma lista de 100, mas eu vou te dar 5 principais benefícios de ter um negócio próprio, tá, Vete? O primeiro deles é que a gente pode escolher os dias da semana para trabalhar. Olha só que maravilha isso, pessoal. Escolher os dias da semana que eu vou trabalhar. Eu, por exemplo, gosto da terça e da quinta. Nesses 2 dias eu faço 10 atendimentos por dia, 10 atendimentos na terça, 10 atendimentos na quinta, eu faturo 10 mil no mês. 150 cada um. Eu faço 4, 5 de manhã, 6 à tarde, ou 5 de manhã, 5 à tarde. Isso depende, isso varia de cada cliente, também em conciliar com a agenda dele. Mas eu posso escolher os dias da semana que eu trabalho. Faturando bem para isso, não deixando de faturar. Eu não posso abrir mão do faturamento para trabalhar menos. Eu preciso faturar mais para trabalhar menos. Entende? Conciliar as duas coisas. Fazer as duas coisas juntas.
Não posso me matar trabalhando, feito um louco, para faturar bem. Eu faturo bem trabalhando menos. Depois eu posso dosar isso. Hoje eu quero trabalhar mais. Essa semana eu quero trabalhar mais dias, por exemplo. Dá para fazer isso. Isso que é legal de fazer, tá? Eu posso conciliar, então, por que eu consigo, quando eu tenho liberdade para fazer isso, de escolher os dias da semana, que é a primeira vantagem, entre muitas, né? Eu tenho liberdade na agenda, eu consigo marcar outras coisas, né? O segundo benefício, por exemplo, é horários flexíveis. O primeiro é escolher o dia para trabalhar na semana. E o segundo é horários flexíveis nesse dia. Horários flexíveis, o que significa essa vantagem? A gente consegue conciliar coisas pessoais, por exemplo. No meio do trabalho, no meio das coisas, dos atendimentos, eu consigo conciliar coisas pessoais, porque eu tenho flexibilidade no horário. Eu consigo marcar consulta médica, eu consigo levar o carro para lavação, eu consigo cortar o cabelo tranquilo, fazer a barba, fazer qualquer coisa que eu precisar fazer, uma consulta médica, ir no mercado, eu consigo porque meus horários são flexíveis. Eu consigo tirar férias, eu consigo tirar dias de folga. Eu não dependo de um chefe para ir lá e pedir. Eu preciso sair hoje porque eu preciso levar minha esposa no médico, eu preciso ir no médico, eu preciso levar meu filho no médico. Posso sair? Não, hoje não pode. Não. E aí, o filho não vai pro médico? Não pode ir? Ou eu tenho que depender de avisar. O patrão combina assim, então me avisa uma semana antes. Complicado, porque às vezes o filho fica doente no dia, como é que eu vou avisar uma semana antes? Né? Ou avisa um mês antes, o patrão fala, tem que me programar com a carga dos funcionários, né? O cronograma dos funcionários, horários deles, então você precisa me avisar antes. Isso é depender de uma pessoa, é depender de um patrão. A gente não consegue... Eu preciso avisar ele antes, eu dependo Aí às vezes eu dependo da autorização dele para programar a minha vida, olha só, né? Eu tenho que pedir autorização para uma pessoa, claro, eu tenho que seguir ordens, né? Eu sou CLT, eu sou empregado. E aí essa pessoa, se ela não autorizar, eu não posso fazer minhas outras coisas pessoais, às vezes que são muito importantes, uma viagem, visitar a família, sei lá, coisas que você gosta de fazer, que você precisa fazer, que são importantes, uma consulta que é muito importante, consulta médica, né? Entende? A gente depende, a gente fica nas mãos, a gente fica mãos amarradas. Então essa é outra vantagem, esse horário flexível, né? Eu não adapto a minha vida ao meu trabalho, né? Dependendo do meu trabalho eu faço meus horários da minha vida. Ao contrário, eu adapto o meu trabalho à minha vida, entende? A minha vida é o principal, minha vida, minhas coisas, o meu trabalho eu vou moldando. Por isso que essa flexibilização dos horários, dos dias, que é o primeiro, né? A primeira vantagem. Escolher os dias da semana, muito importante. Segundo, flexibilidade dos horários. Você consegue conciliar essas coisas, as consultas que você precisa fazer, coisas que você precisa fazer com seu filho, com seu esposo, com sua esposa. Você consegue jogar ali no meio, não precisa depender de um chefe te autorizando. Não precisa depender de um patrão te autorizar para você ver se você vai marcar uma agenda. Aí, por exemplo, você deixa de marcar uma viagem, deixa de marcar uma consulta, porque tem que pedir pro patrão, se ele libera naquele dia. Aí vamos supor que é difícil conseguir vaga com aquele médico, ou é difícil conseguir vaga naquele hotel que você quer viajar. Aí você vai pedir pro médico. E aí você olhou, pesquisou o preço, beleza, tem vaga, mas primeiro eu tenho que pedir pro patrão. Aí pede pro patrão, aí ele não libera. Não, essa semana não pode, esse mês não pode. Aí você não consegue mais. Ou, por exemplo, né, ele libera, mas esse tempo que você perdeu de pedir para ele, de pedir autorização, quando você volta, não tem mais vaga, já não tem mais consulta, já perdeu a oportunidade, porque é escasso, né? Tem serviços que são muito escassos. A gente precisa ser rápido em agendar, em marcar, em comprar um produto que está escasso e assim por diante. Então isso é importante, tá, pessoal? Não adaptar a minha vida ao trabalho, e sim adaptar o meu trabalho à minha vida. Essa é a flexibilidade de horário, de encaixar as coisas pessoais dentro das profissionais. Beleza? Show de bola. Terceiro, trabalhar no que gosta. Também é importante.
não só fazer o que gosta, fazer o que ama. Eu amo pintura, vou fazer pintura. Não é só fazer isso, principalmente amar aquilo que faz. Mas essa vantagem de trabalhar com o que gosta, quando a gente tem o nosso próprio negócio, a gente tem essa vantagem de trabalhar com o que a gente gosta. Nós, médicos veterinários, amamos os animais. Ponto. A gente ama os animais, a gente quer ver o bem-estar deles. Eu, por exemplo, amo cão também. Amo todos os animais. Mas o cão, ele me cativa, ele me prende a atenção, ele me motiva a acordar mais cedo, ele me dá ânimo, ele me dá gás, o cão. O comportamento dele para mim é instigante, é desafiador, é muito interessante, é todo dia um desafio diferente. Eu amo isso, porque é uma coisa que me dá prazer, entende? Então eu consigo, quando eu tenho o meu próprio negócio, é a terceira vantagem de hoje, das 5, eu consigo trabalhar naquilo que eu amo, eu não preciso trocar de profissão. Eu vejo muitos veterinários, né, descontente com a profissão, reclamando da profissão, não enxergando as oportunidades, né, de trabalhar com comportamento, aí só reclama. Tem muita gente trabalhando com clínica de pequenos, eu não tenho vaga, não consigo entrevista, reclamar porque não tem experiência, não consegue nenhuma oportunidade, aí fica chorando, fica se vitimizando, né, coloca numa postura de vítima, falando que não tem oportunidade para ter uma entrevista, ter uma oportunidade, reclama que não tem a chance de ser entrevistado, por exemplo, o recém-formado, né? Ou aquele que está desempregado. Mas aí que tá, né? Ele só está enxergando o problema. Lembra que eu falei no início dessa live de hoje, né? Ele não está enxergando a oportunidade. Então ele não consegue empreender. O empreendedor, aquele que empreende, ele enxerga oportunidades onde os outros enxergam problemas. Pense nessa frase, é uma frase muito importante para a gente refletir, muito interessante. Levem ela hoje, para o dia de vocês hoje. No dia, até o final do dia, pensem nessa frase, anote ela num lugar visível, onde você consiga ver ela. Essa é a frase da aula de hoje, tá? Muito, muito legal, muito importante. Então, a gente não precisa trocar de profissão para faturar bem, né? A gente trabalha no que gosta e mesmo assim a gente se prepara, né, para essa profissão, para esse novo negócio, que é aquele negócio de empreender, aquele conceito de empreender que eu falei hoje, que a gente se prepara para colocar em ação as ideias. E aí a gente começa a faturar bem nesse novo negócio. É assim que funciona, tá? Nesse novo negócio, além de eu trabalhar com o que eu gosto, eu consigo fazer minhas regras, por exemplo. Eu não sou escravo de regras institucionais, de empresas. Eu não preciso seguir aquilo. Muitas vezes, Vete, acontece o seguinte, você é obrigado a seguir uma regra que você não concorda. Não é mesmo? Não aconteceu já isso com vocês? Coloca aqui se aconteceu já isso com vocês. De ter que seguir uma regra que você não concorda. Às vezes, até mais grave, é uma coisa que você tem que fazer que foge da ética ou foge dos teus princípios, né? Do que você acha que é certo ou errado. Tem muitas coisas que acontecem. A gente vê muito isso nas clínicas de pequenos, hospitais, assim por diante. Ele é submetido àquilo, ele é obrigado a fazer aquilo porque ou faz ou perde o emprego, entende? É muito difícil, é uma situação, uma sinuca de bico. O Vete não sabe como lidar com isso. É complicado, muito complicado. É fácil dizer, não faz, né? Mas aí a família dele vai passar fome, os filhos vão passar fome, a família ele não vai ter dinheiro para colocar comida na mesa. E aí, como é que fica? Complicado, né? Por isso que a gente tira essas amarras. Quando a gente trabalha, a terceira vantagem, quando a gente trabalha com o que a gente gosta, quando a gente tem o nosso negócio, eu faço as minhas regras, eu faço os meus princípios, eu faço a missão da minha empresa, os valores da minha empresa, a visão da minha empresa, sou eu quem faço. Os meus funcionários, se eu tiver funcionário ou não, isso depende de cada empresa, depende de cada empreendedor, de cada empresário. Se eu tiver funcionário, eles vão seguir a minha visão, eles vão seguir meus princípios, eles vão seguir meus valores, eles vão seguir a minha missão, tá? Então por isso que é legal ter o próprio negócio. Você consegue ficar livre, você tira um peso das costas. Você não precisa fazer coisas que você não quer. Você faz coisas que você quer, que você ama. É a terceira vantagem. Beleza? É assim que funciona. Quarto
Quarta vantagem, definir seu salário. Olha só que legal, pessoal. A gente pode definir o nosso salário, sabia? Quando a gente tem o nosso negócio, eu defino o meu salário, quanto que eu vou ganhar, tá? Aqui tem que ter um cuidado muito importante, tá? Muitos VETs erram aqui. Porque na hora de definir o salário, quando ele é empresário, quando ele monta o próprio negócio, quando ele abre o próprio negócio, quando ele começa a trabalhar com comportamento, começa a vir muito dinheiro, começa a entrar muito dinheiro no caixa. Aí ele se empolga, ele quer o salário dele, ele já quer aumentar, né? Ele tem que separar o dinheiro para manter a empresa, né? Para manter o negócio, e o dinheiro que é o prolabore, que a gente chama, né? E aí ele não consegue gerir isso, porque entra muito dinheiro de uma vez só, vai entrando, é muita coisa, ele não consegue administrar isso. E aí ele acaba perdendo, acaba investindo em coisas erradas, acaba gastando em coisas desnecessárias, né? Às vezes ele tem uma boa vontade, ele quer investir no negócio dele, que é a melhor coisa, né? Investir esse dinheiro no próprio negócio, criar estrutura. Eu ensino isso no Viver de Cão, a gente cria estrutura para o cliente vir. Se a gente não criar uma estrutura, não investir no nosso negócio, o cliente não vem, o cliente se afasta, tá? Então investir no próprio negócio, isso é extremamente importante. E aqui ele se empolga, ele mistura as contas pessoais, contas empresariais, faz uma confusão, gastos desnecessários, investimentos desnecessários, e acaba rasgando dinheiro ou deixando dinheiro na mesa, que é uma expressão que a gente usa quando ele não vê que ali ele pode faturar mais, que ele pode ter uma renda maior com aquele cliente, pode ter, daquele cliente podem surgir vários outros, por exemplo, um cliente num condomínio fechado, num condomínio horizontal, né? Casas, né? Ou vertical. Ali esse cliente, ele pode trazer vários clientes. Aí o VET às vezes deixa de atender esse cliente, que poderia indicar para vários outros ali naquele mesmo local, que você vai em um dia, você atende 3, 4 no mesmo dia, na mesma torre, ou no mesmo condomínio, se for condomínio horizontal de casas, né? Aqui em Goiânia tem bastante. Não sei se na sua cidade tem, mas é legal esse conglomerado de pessoas, né? Quando eu falo de escolher os dias da semana, que é a primeira vantagem, a gente faz isso, né, no agendamento. Eu ensino vocês a fazerem isso. Conciliar os clientes nas regiões específicas. Se eu vou num setor Bueno aqui em Goiânia, eu coloco todos os clientes que moram no setor naquele dia, naquela manhã, naquela tarde, e eu não preciso me deslocar, não perco tempo no trânsito. Por isso que eu consigo conciliar 10, eu consigo fazer 12, já fiz 14 num dia atendimentos. Porque são atendimentos programados, planejados, 30 minutos, de 30 a 40 de média, são planejados. Eu saio de um, vou para o outro, intervalo de 1 hora entre um atendimento e outro. Eu consigo fazer 10 tranquilamente, parando para tomar café na metade da tarde, na metade da manhã, tomar um cafezinho, ou nesse café eu posso marcar uma conversa com um VET, um colega VET, trocar uma parceria ali, um feedback, uma indicação. Cara, dá para fazer um monte de coisa, né, VET? É só ter orientação. É o que eu falo, que o VET precisa do ajuste fino. Ele precisa de ser lapidado. Tem muitas coisas que ele desconhece, que ele não aprende na faculdade. Ele não aprende as vendas, ele não aprende se posicionar, ele não aprende fazer personal brand, construir uma marca, construir um nome para o cliente. Ele não consegue captar cliente, não consegue fidelizar, não consegue se conectar, não consegue se comunicar, não consegue vender, porque a gente não aprende na faculdade, tá? Não é só técnica de medicina veterinária. A gente precisa de técnicas para atrair o cliente, para fidelizar, para ter mais, para faturar mais. Afinal de contas, é o cliente que vai fazer com que a gente fature mais. Beleza? É uma consequência isso, né? Consequência do nosso preparo. Por isso que lá no Viver de Cão eu ensino gestão também. É uma coisa que o VET não sabe fazer. E nessa vantagem aqui de definir o salário, ele se perde. Já vi muito VET se perder aqui. Como eu falei, começa a entrar muito dinheiro com os atendimentos em domicílio, o atendimento comportamental entra mesmo, rápido. Quando eu vejo ele já está com muito dinheiro, se ele não se programar, não gerir, não fazer uma gestão financeira, ele se perde. Por isso que lá no Viver de Cão a gente ensina isso. Lá no treinamento Viver de Cão, a gente fala de gestão. Inclusive é um pilar de gestão do Viver de Cão. Beleza? A gente precisa se organizar. E a quinta e última vantagem de hoje, que eu vou dar para vocês, as 5, né? Que ele pode faturar muito mais do que ele fatura com CLT. Aconteceu isso comigo. Por isso que eu fui empreender.
Eu me via no emprego, no último emprego, era bom o meu salário. Era quase 6 mil. Eu era diretor técnico e administrativo de um consórcio intermunicipal. 12 municípios eu administrava, 12 médicos veterinários trabalhando com inspeção. Era bom, só que eu queria algo mais. Eu já estava no cargo máximo, eu não tinha um cargo para mim tentar... Deixa eu fugir do sol aqui. Vocês viram o sol lá, pessoal? Olha lá, sol nascendo. Maravilha, coisa linda. Aproveita e vou bater um print aí, ó. Coisa linda. Ó, então eu me via naquele lugar ali, como não tinha um emprego maior, não tinha algo para mim subir, meu salário ia aumentando ali 200, 300 por ano. Eu me via há 20 anos ali ganhando 7 mil, 8 mil no máximo. Final de carreira me aposentando ganhando, né? Não fazia sentido isso para mim. Não fazia nenhum sentido para mim continuar naquele emprego. Porque eu não via futuro naquilo, entende? Eu não era burocrático demais, institucional demais. Eu vivia amarrado, preso naquelas regras. Burocracia, tinha muita burocracia nesse emprego que eu trabalhava. Por isso que eu fui buscar essa liberdade de empreendedor, ter o meu próprio negócio. Foi o que fez eu crescer, me desenvolver, né? Então, assim, fazendo isso, que é a quinta vantagem de hoje, que eu falei, eu passei várias vantagens para vocês, essa é a quinta, eu consigo faturar muito mais. Eu não dependo da CLT, eu não vou ficar bitolado, ali vai ter um teto. O veterinário vai trabalhando, vai chegar num teto aqui, não tem como ultrapassar. E aquilo aconteceu comigo, né? Naquele emprego. Eu bati ali no teto, eu não consegui ultrapassar. Eu ia aumentando um pouquinho, mas porque eu ia empurrando o teto para cima, né? Porque o que é isso? O que significa isso? Eu ia passando os anos e aumentando o salário mínimo, né? No Brasil ele aumenta anual, e aí tinha que fazer o reajuste. Era por isso, daí ia empurrando, entende? Mas eu não ia duplicar o meu salário, eu jamais ia conseguir triplicar o meu salário, por exemplo, duplicar, triplicar, como eu fiz no atendimento, nas empresas, no atendimento, tendo o meu próprio negócio, entende? A gente consegue faturar muito mais tendo negócio. Tem todas essas vantagens e a quinta é essa, né? A gente tem 100% do lucro, a gente não precisa dividir lucro com o patrão, a gente não precisa dividir lucro com o laboratório. O laboratório vem, apresenta um produto pra gente e a gente fica dependendo de comissão, né? De vender, ganhar 10%, ganhar 20%, ganhar 30%, ganhar 5%, porque você conseguiu vender o medicamento, o patrão te obriga a fazer isso. Isso é muito ruim, pessoal. A gente se amarra, a gente fica preso, a gente fica bitolado, a gente fica com o olho tapado, fechado, como se fosse um óculos escuro em cima do outro óculos escuro, em cima de outro óculos escuro. A gente não enxerga mais nada. Por que eu sei disso? Porque eu trabalhei com comissionado também. Eu trabalhei com promotor técnico na área comercial, ganhava comissão, trabalhava em cima de comissão, dependia de comissão. Então eu dividia ali lucro com o dono de uma distribuidora de medicamento e com o laboratório. Olha só, dividia. É óbvio que o lucro mínimo, o pior de todos, ia ficar comigo, porque eu tinha que dividir com todos eles. No negócio próprio, 100% do lucro é meu. Não tem como eu dividir, não precisa dividir com o patrão, com o laboratório, depender de comissão, depender de fazer RT. Eu fazia muito RT para complementar a renda. Eu trabalhava muito, tinha várias RTs ali para complementar a renda, tinha um emprego fixo, fazia várias coisas para ter mais rendas, para ter mais qualidade de vida, para ter mais liberdade de dinheiro, liberdade de tempo, e mesmo assim não era suficiente, eu me matava trabalhando. É a mesma coisa o veterinário que faz plantão, que ganha 10 reais por hora, por exemplo, 12 reais por hora, trabalha 10, 12 horas ali, ganha 120, às vezes 200, que é muito bom. E aí ele fica frustrado. Chega um tempo, no começo, né? No começo ele tá empolgado. Ele entrou no mercado de trabalho, ele quer isso, ele quer trabalhar com pequenos, ele se frustra. Porque ele tá ali sozinho no plantão, difícil, tem dúvida, não tem ninguém para ajudar ele não tá se relacionando com colegas, ele tá num ambiente fechado, 4 paredes, lacrado, não consegue ver a natureza, não consegue se conectar com os animais num parque, por exemplo, com pessoas, não consegue fazer parceria. Como que uma pessoa dessa vai conseguir fazer parceria? Ele não tem tempo nem para comer direito, nem para dormir no plantão direito. Ele não consegue dormir, tem que ficar acordado no plantão, chegando o cão, às vezes é emergência, tem plantão que é rotina, pá, um atrás do outro, não dá tempo de descansar.
Como que ele vai fazer um parceiro? Como que ele vai parar para pensar assim, eu poderia fazer um parceiro para me ajudar, para eu ganhar mais, para eu faturar mais? Ele não consegue. Eu fiz muito isso. Quando a gente é CLT, a gente está na carteira de trabalho, a gente tem que cumprir um horário e a gente não tem tempo para pensar. A gente não tem tempo para pensar em oportunidades, né? Não é assim que funciona, velho? Conta para mim. Se abre. Outra coisa que faz a gente faturar mais é que a gente tem liberdade para precificar o nosso serviço. Eu consigo colocar valor no meu serviço, agregar valor, explicar como que funciona ou estudar mais, me aperfeiçoar naquela área específica. Assim eu agrego valor e eu subo o valor do meu serviço. Eu precifico. Claro que tem toda uma dinâmica para fazer isso para o tutor, né? Não é assim chegar e jogar esse preço para ele. Você precisa construir uma oferta irresistível para fechar o cliente. Tudo isso a gente fala no Viverdicão. Mas eu consigo precificar um preço que seja justo. Que muitas vezes você, Vete, sabe muito bem disso, do que eu estou falando, que você está cobrando uma consulta porque você trabalha como CLT, mas você não está contente com aquilo, você acha que deveria ser mais. Não deveria? Você não acha que deveria cobrar mais pela consulta? Conta aqui para mim. Eu sei disso, porque eu já passei por isso. Eu sei como que funciona a mente do Vete. Já passei por todas essas fases, tá? Então você consegue nisso faturar mais, fazer um preço justo e ter mais qualidade de vida. Esse faturamento, essa quinta vantagem de você poder faturar mais, você tem qualidade de vida. Você consegue ter mais tempo para os filhos, consegue dar mais coisas para o filho, consegue tirar férias, tirar folga, descansar, fazer lazer, fazer um esporte, fazer um hobby, comprar coisas que você não conseguiria comprar antes, investir em coisas, investir em equipamentos melhores, comprar um estetoscópio melhor, comprar um carro melhor, morar num lugar melhor, ter liberdade de tempo, de agenda. Quando você concilia, que é uma das vantagens aqui, que é a segunda vantagem, horário flexível. A primeira vantagem, escolher dias da semana, né? Quem chegou atrasado perdeu essa parte inicial, tá? Então a gente consegue ter qualidade de vida, consegue dar qualidade de vida para nossa família também, que é o mais importante de tudo, que é o objetivo principal, né? Beleza? Quem chegou depois, pessoal, eu vou deixar essa live. Gostaram da live de hoje? Coloca um coraçãozinho aqui pra mim ver que vocês gostaram, pra mim saber se vocês estão gostando. É importante esse feedback de vocês, tá? Se vocês estão gostando, se vocês estão aprendendo com as lives, se vocês estão se desenvolvendo, se essas lives estão contribuindo com o desenvolvimento de vocês, tá ajudando no faturamento de vocês e vai ajudar muito mais se você continuar comigo, tá? São 3 lives do Projeto Vete 10K. A primeira é às 6h10 da manhã, depois meio-dia e 10 e depois às 19h10. Valeu, Riso. Forte abraço, meu amigo. 6h10, meio-dia e 10 e 19h10. São 3 por dia. 3 temas diferentes, conteúdos diferentes, perguntas e respostas. Dá para fazer consultoria. Isso depende de vocês. Depende de vocês querem mais. O assunto que vocês querem, vocês precisam trazer aqui para mim, tá? Show de bola, vou deixar essa live salva no replay aqui para vocês assistirem. Quem chegou depois pode assistir o começo, tem essa chance ainda. Vou dar uma chance para vocês, tá? Essa live de manhã eu sempre deixo salva, é legal. Porque às vezes é mais difícil da pessoa conseguir assistir às 6h10 da manhã. Às vezes está saindo de casa e assim por diante. Só que eu preciso da ajuda de vocês, eu preciso que vocês compartilhem com os colegas de vocês, eu preciso que vocês marquem um colega veterinário para assistir também. Eu preciso que você avise ele de quando for começar uma próxima live, por exemplo, meio-dia e 10, porque a live do meio-dia e 10 e das 19h10, essas duas, elas não ficam salvas, então precisa assistir ao vivo. Não tem a chance de se perder uma sacada, um ensinamento importante ali, não consegue ver depois. Beleza? Show de bola, combinado, recado dado, então te vejo ao meio-dia e 10, Vete, Projeto Vete 10K, meio-dia e 10, espero que o seu dia seja maravilhoso, hoje como esse sol, né, olha lá o sol, e a gente encerra essa live com esse nascer do sol aí maravilhoso. O que vocês acham aí do sol? Olha lá, que coisa linda, maravilha, né, e a gente encerra então com esse pôr do sol maravilhoso. Espero que o seu dia seja abençoado, Vete, que você consiga fazer todas as suas metas, toda a sua programação de hoje. E a gente se vê ao meio-dia e 10, beleza? Forte abraço, Vete. Tchau, tchau.